Justino e com a Sueli. Por favor. Eu buscando um texto, né? Porque quando você pega um texto na Bíblia que ele é autoexplicativo, é difícil você arrumar alguma coisa extra. E esse texto de Mateus 9:35 em diante, ele é um texto autoexplicativo, né? É difícil você extrair alguma coisa além. Então eu vou pedir licença, pastor Ronaldo, eu vou estender um pouco mais o texto, para daí a gente tirar. Aleluia. Meio de semana eu fui pescar com o Justino e com o Jeremias, e um frio extraordinário. Os peixes estavam de casaco dormindo embaixo da coberta, né? Deu peixe nenhum. E nós voltamos para cá, Justino, e lá eu fiquei o dia que eu fui e depois do dia que eu voltei. Fiquei 2 dias lá, usufruindo das bênçãos da casa do Justino, da casa do Sueli. Confesso para você que foi um privilégio da minha parte compartilhar desse ambiente. Eu precisava sair do meu ambiente para lá. Mas eu conversando com eles, eu me lembrei dessa Bíblia aqui que eu ganhei. Isso aqui. Bíblia de Jerusalém. É uma Bíblia de estudo católica, mas é muito boa. Se você tem desejo de conhecer, é um conselho que eu dou para você. Mas por que eu estou falando isso? Está aqui, ó. Essa Bíblia eu ganhei como amigo oculto do Rodrigo Galéias, dono da Macroplastic, 17/12/2004. Eu me lembro perfeitamente que o Rodrigo, o dono da empresa, e a secretária chegou para mim e falou assim: Rodrigo, o que te pegou de amigo secreto? O que você quer ganhar? E eu sabia que o Rodrigo ia para os Estados Unidos para trazer um monte de coisa, traz um equipamento de pesca para mim, né? Um molinete, alguma coisa assim, né? E o Rodrigo não pôde estar na entrega dos presentes. Quem me entregou foi a mãe dele. E a mãe dele me entregou uma caixa e ela tinha todo o formato de um equipamento de pesca, sabe? E eu fiquei, pô, agora assim, né? E ela falou bem assim: esse aqui é o equipamento de pesca que você pediu para o Rodrigo. Eu falei: muito obrigado. Ela falou: só tem um detalhe. Você não vai pescar peixe, não vai pescar homens. Glória a Deus. Ela me falou isso aí no dia 17/12/2004. É a minha vida. Mas por que eu estou falando isso para você? Porque eu fui estudar esse texto e a tradução que mais se enquadrou no estudo foi essa da Bíblia de Jerusalém. Eu tenho em casa 32 Bíblias. Dessas 32 eu já li 29. Falta eu ler uma de inglês que eu estou terminando, falta de ler a Bíblia de Genebra e falta ler a NAA. Então são 3 que faltam ler. O resto eu li. E agora eu vou comprar uma quarta Bíblia, mais uma Bíblia. Adoro Bíblia. Aliás, vou comprar não, eu faço aniversário dia 15/6. A Bíblia que eu quero é a Bíblia anotada e expandida. Não se preocupa não, custa uns 200 da manhã, mas é fácil. Bem, vamos lá. Queria que você abrisse a sua Bíblia e, se você puder ficar em pé, Mateus capítulo 9, 35 até o 10:8. Mateus 9, 35 até o 10:8. E ficar em pé não tem conotação nenhuma não. Ele está lá no livro de Esdras, que quando ele foi ler a palavra do Senhor, o povo ficou em pé.
Vamos lá. Na minha tradução, você vai acompanhando a tua aí, não tem problema não. Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas e pregando o evangelho do reino, enquanto curava toda sorte de doenças e enfermidades. Eu achei lindo isso, que enquanto ele curava, ele ensinava, e enquanto ele ensinava, ele curava. Ao ver a multidão, teve compaixão dela, porque estava cansada e abatida, como ovelhas sem pastor. Nota que Jesus disse isso. Então disse aos seus discípulos: a colheita é grande, mas poucos os operários. Pedi, pois, ao Senhor da colheita que envie operários para a sua colheita. 10:1. Chamou os 12 discípulos e deu-lhes autoridade de expulsar os espíritos impuros e de curar toda sorte de males e enfermidades. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro Simão, também chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Felipe e Bartolomeu. Tomé e Mateus, o publicano. Tiago, o filho de Alfeu, e Tadeu. Simão, o zelota, e Judas Iscariotes, aquele que o entregou. Jesus enviou esses 12 com estas recomendações: não tomeis o caminho dos gentios, nem entreis em cidades de samaritanos. Dirigi-vos ante as ovelhas perdidas da casa de Israel. Dirigindo-vos a elas, proclamai que o reino dos céus está próximo. Curai os enfermos, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça dai. Amém? Paizinho, foi lida a sua palavra. Agora, Pai, usa a mim como instrumento nas suas mãos para abençoar. Não deixa que ninguém entre e saia daqui com a mesma maneira que entrou, ou com mais dúvidas ainda, mas que saiam daqui com um propósito de ser engajado na vossa obra, que saiam daqui com atitudes práticas, não apenas com conhecimento didático. Que a graça do Senhor nos envolva, que a graça do Senhor ministre, em nome de Jesus. Amém? Amém. Sentado, vamos lá. O texto bíblico, achei bonito isso. O texto bíblico a ser analisado, o texto bíblico a ser pregado, ele tem um nome legal, né? Perícope. Não sabia disso, cara. Sabia? Não sabia disso não, chama-se perícope. É quando você separa uma porção da palavra que você vai estudar ou que vai ser motivo do seu sermão, chama-se perícope. Nesse domingo nós vamos refletir sobre a nossa missão de cristão no mundo, isto é, as consequências práticas do nosso envolvimento, da nossa adesão ao Evangelho, sempre seguindo os passos de Jesus. A gente não pode perder esse texto. O texto de hoje nos coloca diante de um apelo vocacional, né? Não simplesmente de um apelo emotivo, mas diante da própria palavra de Deus que diz isso. Uma vez acolhida com honestidade e coragem por parte de nós, nos levará a uma conclusão: que apesar de todo o nosso esforço, apesar de todo o nosso empenho, apesar de todo esse verdadeiro ato penitencial que nós temos, o reconhecimento que, aceitando ser trabalhadores na colheita do Senhor,
ainda trabalhamos pouco. Por isso é que Jesus diz: há muitas ovelhas perdidas. Por outro lado, nós não podemos negar o esforço nosso, o cansaço nosso, o desenvolvimento nosso na obra do Senhor, no dia a dia, das nossas lutas, da luta principalmente da evangelização. E eu quero exaltar o trabalho aqui da El Shaddai. Toda terça-feira, 3 horas da tarde, tem um povo que sai ali ministrando, apesar de todos os contratempos, apesar de todas as dores, e que isso desmotiva e cansa. Não é fácil não sair aí fora. O Justino estava me compartilhando como é que é o negócio aí fora. Contudo, mais do que por esforço nosso, o reino se difunde à medida que nós testemunhamos com convicção o que Deus tem feito em favor da nossa vida. Aleluia. Ele é o Senhor da vida que nos é dada de graça. Glória a Deus. E que de graça devemos dar. Que esse seja a grande motivação, o motivo que te leva a uma ação, que é conceder às pessoas, às ovelhas perdidas, vida, e vida em abundância. Nós vamos ver no decorrer do texto, você vai ver que o que importa para Jesus é a vida. A expressão usada por Mateus para traduzir a reação de Jesus diante das multidões, compadeceu-se delas, você pode ver isso lá em Mateus 3,26, ele teve compaixão delas. Não significa apenas uma constatação de uma sensibilidade afetiva, ele não se motivou diante daquela situação que ele viu, daquela situação calamitosa, daquela situação dolorida do povo. Não significa apenas uma coisa emotiva, mas indica uma tomada de decisão que implica em atitude concreta. Não é simplesmente você ver a pessoa sofrendo, é você tomar atitude. Se você vê a convocação e a comissão dos 12 apóstolos, está lá em Mateus capítulo 10, versículo 1. Se você vê no texto de Mateus, ele fala como se já tivesse sido escolhido os 12. Né? Mas em Marcos e Lucas, eles mencionam explicitamente, distinguindo a missão de cada um. Em Mateus dá a impressão que eles já tinham sido escolhidos. Em Lucas e Marcos, ele vai atrás ainda. Então, diante de um povo cansado e abatido, o Mestre Jesus não tem palavras bonitas, apenas de consolo e resignação, mas ele propõe uma mudança de atitude. Ele propõe um modo de ser que provoca essa mudança de atitude. Ele abre caminho para a verdadeira transformação de mente. Está lá em Romanos. Não importa você continuar nesse mundo, você tem que mudar a sua mente. E essa atitude de Jesus é que vai tornar abundante a colheita do reino. Essa mudança de atitude. Se ele fica ali, realmente vocês estão abatidos, descansados. Vamos curar os enfermos. Não, gente. Ele toma uma atitude, ele convoca os 12. E você veja que essa mudança, esse tipo de vida de Jesus, é que ele anuncia com as suas palavras, mas ele pratica com a sua vida. Glória a Deus. Ele implanta aquilo que ele estava pregando, ele implanta com a sua vida. Eu acho muito bonito isso, porque é uma mistura entre viver o que prega e pregar o que vive. Você não pode dissociar as duas coisas, você não pode falar uma coisa e fazer outra. Vida esta de Jesus, assumida com coerência até os extremos. Ele não mudou o caminho dele. Ele passou a vida inteira dando vida para as ovelhas e ele se entregou por elas, para que elas tivessem vida. Vou fazer aqui uma referência ao pastor Ronaldo.
dia 8 e 9 de julho, esse cidadão vai fazer 50 anos de ministério. Pena que eu não posso falar o que eu penso, porque senão a coisa ia ficar feia. Mas o cidadão tinha 19 anos quando começou, está com 69, hoje são 50 anos de dedicação a cuidar de ovelhas. Compadecer-se no grego é splanchinizo. Traduz a mesma coisa, a tradução do que o hebraico fala, de um ser misericordioso, que é haram. Portanto, é uma reação, mais do que qualquer coisa afetiva ou sentimental. É um movimento visceral, é algo assim como aquela mulher que está grávida, gerando uma vida no seu útero, ela cuida com todo carinho e cuidado, e uma vez ameaçada essa vida, ela reage. Se for o caso, ela morre para que o bebê tenha vida. Isso que Jesus fez. E desta forma Jesus não faz apenas constatação de uma coisa deplorável, de uma situação deplorável do povo, mas ele ia tocar interiormente diante do dom mais precioso que o Senhor, Pai dele, o nosso Deus, tinha dado e que estava em risco, que era a vida das suas ovelhas. Por causa, e ele fala isso, por causa do descuido e da negligência daqueles que receberam a nobre missão de cuidar, de serem os cuidadores das ovelhas, os pastores de Israel. Ao reconhecer as multidões cansadas e abatidas, está lá em 9,36 de Mateus, Jesus evidencia as causas de tal situação, como ovelhas perdidas. O termo grego traduzido por cansadas e abatidas tem uma gama infinita de outros significados, que nos ajuda a perceber o alcance das palavras e da revelação de Jesus apontando o motivo. Ele fala, ele denuncia a relação dessa denúncia de cansada e abatida com os pastores infiéis de Israel. Se você quiser ver um pouquinho mais sobre esse texto da infidelidade de pastores de Israel, você vai lá em Ezequiel 34. Não tem uma crítica mais contundente do que Ezequiel 34. É tremenda. As ovelhas estão cansadas e abatidas porque foram abandonadas por seus pastores. Não são apenas ovelhas que se desgarraram, se perderam do aprisco, que depois de terem sido exploradas, foram descartadas. É uma coisa deliberada, deliberadamente elas foram deixadas. No grego, cansadas é escumevon, vem do verbo escuro, que significa literalmente esfolar, tirar a pele. Enquanto que abatidas vem do verbo ripo, que significa jogar no chão, dar coice, espezinhar. Portanto, mais do que uma situação de cansaço físico ou psicológico, Jesus denuncia que o rebanho de Deus está sendo aviltado, está sendo maculado, está sendo machucado
na sua dignidade e entregue à morte. É isso que ele está falando aqui. É isso que ele está falando aqui. Por isso, coloca-se como verdadeiro e bom pastor, enviado pelo Pai para recuperar a vida e a dignidade das suas ovelhas. E eu acho muito bonito quando você lê João capítulo 10, que é um flagrante, ele descreve o bom pastor de uma maneira tão maravilhosa, em flagrante oposição a Ezequiel 34. Se você puder ler esses dois textos, você vai ver isso. Interessante que lá em João capítulo 10, Jesus, ele fala de três coisas fundamentais. Ele fala do aprisco, que é o local onde a ovelha fica, para passar a noite em segurança. Ele fala do pastor, evidentemente, que é o cara que cuida, e fala da ovelha. Então, amigão, deixa eu explicar para você em primeiro lugar. Não existe aprisco sem pastor e sem ovelha. Não existe pastor sem aprisco e sem ovelha. E não existe ovelha sem aprisco e nem pastor. Vou deixar claro isso. Outra coisa linda que tem lá no capítulo 10 de João, é que o pastor deita-se à porta do aprisco, impedindo que o inimigo acesse as ovelhas. Então, um dia que você entrar numa igreja, você chega para o pastor da igreja e fala assim: pastor, vem cá um pouquinho. Você topa essa parada? Vai, compadre. Eu cheguei em Uberlândia, numa igreja lá em Uberlândia, o pastor Francisco, falei: vem cá um pouquinho. O que é, Zé? Você topa ser meu pastor? Pô, claro que eu topo, não. Para não precipitem em responder, não. Você topa ser meu pastor? Topa. Então, amigão, deixa eu explicar para você como é que funciona. Eu vou estar na segurança do aprisco, você vai estar deitado na porta. E a hora que o inimigo falar: vou pegar os Antônios, fala: comigo primeiro. Topa ser meu pastor. Amém? E você precisa entender esse contexto, porque há um novo povo. Um novo povo. As ovelhas resgatadas. Há um novo povo, que será conduzido por os novos pastores, que agem segundo o coração do próprio Senhor. Jeremias 3,15. A minha tradução diz o seguinte: dar-vos-ei pastores segundo o meu coração. A escolha dos 12 discípulos representa uma atitude concreta de Jesus Cristo diante da necessidade das multidões. Através dos 12, uma referência simbólica lá, as raízes do povo de Israel, né, as 12 tribos, Jesus continua a sua missão. Ele sabia que dali a pouco tempo ele iria para o Pai, mas através da escolha dos 12, ele continua a sua missão, porque ele concede a eles poderes para realizar o que ele mesmo estava fazendo. Você vê lá: percorria todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho do reino, enquanto curava toda sorte de doenças e enfermidades. Está lá em 9,35. Só que se você analisar, e 9,35 está falando de Jesus. Jesus percorria. Mas quando você lê 10,1 e 10,8, ele está se referindo aos apóstolos. Elegendo os 12, Jesus constituiu pastores sobre aquela multidão, daquelas multidões cansadas e abatidas. Contudo, para não recair na mesma infidelidade dos antigos pastores, os discípulos deviam crescer na consciência de 3 aspectos fundamentais da sua vocação e missão. Primeiro, a vocação deles é uma resposta do Pai à oração da comunidade. Portanto, não são meros funcionários contratados para uma atividade em vista de recompensas materiais e privilégios. Veja lá
Mateus 9,38. Ele fala: pedi ao Pai. Tem outra tradução que fala: roga ao Pai. Tem outra tradução que fala: ore ao Pai. Mas implore ao Pai que mande pastores. A vocação, e tem dois, a vocação deles, uma vez gerada pela oração, foi uma resposta do Pai à sua oração, ela não poderá subsistir sem oração. Isto é, sem a comunhão de Jesus Cristo, a comunhão com Jesus Cristo, o viver diário do Espírito Santo. Por isso, o Mestre o chamou para perto de si. Veja lá, Mateus 10:1. No grego chama-se proskalemevos, que é onde Jesus chama para si. Ele chama para si. Ele fala assim: vem até mim. A vocação deles é um dom. E dom aqui não tem nada a ver com mérito pessoal, não. A vocação deles é um dom. E por isso, tudo que fizerem, e são, deve testemunhar essa verdade. De graça recebestes, de graça dais. Eu quero fazer uma parte aqui. Quando a gente fala que pastor é bom, né? E eu quero falar do ponto de vista bíblico, inclusive. É diferente da pessoa querer ser pastor. Eu estou aqui há 30 anos e eu já vi muitas pessoas que quiseram ser pastor. Não, ou eu quero ou saio. Ou pelo fato de ter concluído um curso de teologia, né? Eu concluí curso de teologia, agora eu quero ser pastor. Ou pelo tempo de casa, estou aqui há 30 anos, se não for pastor, eu vou embora amanhã. Ou até por uma hereditariedade. Não, o cara é pastor, o filho é pastor, o neto é pastor, o avô é pastor, mas quem falou isso? Mas se você analisar o texto de 10:1, você vai ver que o cara é pastor porque foi chamado por Jesus. Ao elencar cada um dos 12 discípulos, está lá Mateus capítulo 10, de 2 ao 4, Mateus não está fazendo uma lista de chamada, mas indicando que a missão se realiza com a colaboração de pessoas concretas, pessoas simples, pessoas que existem. Aleluia. Não é um sonho. Glória a Deus. No horizonte de todas as suas dificuldades, as suas vicissitudes, as suas deficiências, as suas limites, as suas carências. Mas ela é feita em cima da disponibilidade. E que mesmo a vocação sendo um dom do Pai, ela não tira a responsabilidade e a liberdade de quem foi chamado. Aleluia. Vai ver para você ver. Esta lista não remonta a um currículo vitae, não. Aperfeiçoado ou maquiado, capaz de sensibilizar alguém para contratar. Mas ela descortina uma realidade concreta de cada um dos 12 discípulos de ontem, de hoje e de sempre. Condição fundamental para ser vocacionado, pois reconhece, aquele que reconhece que tem um ar difícil e comprido caminho. Eu fiquei tentando entender essa parte, e eu fui lá para o livro de Atos, capítulo 9, do versículo 10 ao 16, onde tem a vocação de Paulo, quando Deus escolhe Paulo. E tem todo aquele contexto que Paulo é derrubado do cavalo, fica cego, é conduzido até a rua direita lá de Damasco, né? E o Espírito Santo vai até Ananias. Ele vai até Ananias
e fala bem assim: Ananias, você tem que ir lá orar por Saulo. Aqui, compadre, aqui que eu vou. Você é maluco? Está lá o cara matando todo mundo, prendendo todo mundo. Você quer que eu vá lá? Vai lá, amigo. Vai lá. Porque, vamos ler na Bíblia o texto correto. Vamos ler na Bíblia o texto correto. Ele fala o seguinte: eu vou mostrar para ele o quanto ele é importante para mim. Aleluia. O quanto ele é importante. Está lá o livro de Atos. Livro de Atos, capítulo 9. Capítulo 9, livro de Atos, capítulo 9, 10. Eu vou pegar o versículo 16, direto. Eu mesmo, diz o Senhor, eu mesmo lhe mostrarei quanto lhe é preciso sofrer em favor do meu nome. Eu não fico imaginando nesses 50 anos do pastor Ronaldo essa realidade aí. Porém, estar incluído na lista não significa ser fiel ao chamado, nem garante colaboração na colheita. Há quem, apesar de suas limitações, e a maioria dos apóstolos eram pescadores e letrados, a Bíblia diz, resistências, você pega Tomé, negações momentâneas, você pega Pedro. Apesar de tudo isso, deixa-se orientar pelo Mestre e é confirmado na missão. Esses são os 11. Mas há também quem está na lista. Recebeu todas as condições para a missão, mas optou por arrancar a pele das ovelhas, explorá-las ao máximo e abandoná-las, tornando-se traidor do pastor e do rebanho, Judas. E a pergunta que não quer calar é: estamos nós nessa lista? Ou queremos ser alistados? Então eu fui um pouquinho mais, porque dá a impressão que para você estar na lista, você precisa estar aqui terça-feira, precisa estar na quarta, precisa estar na quinta, precisa estar na sexta, precisa abandonar. Não, peraí. A Bíblia não deixa dúvida, não. Existe uma diferença fundamental na Bíblia, chamada serviço e ativismo. Com duas diferenças. Eu vou falar primeiro de ativismo. Abra sua Bíblia aí, só para você ter o texto, é em 1 Coríntios 13, versículo 1 até o 3. Diz o seguinte: ainda que eu falasse línguas as dos homens e as dos anjos, se eu não tivesse o amor, seria como bronze que soa o símbolo que tinha. Amigo, deixa eu explicar. Se você não ter amor na obra, você só vai fazer barulho. Vai ser um sino que bate. Vai ser uma barulheira extraordinária, mas não tem resultado. Ainda que eu tivesse o dom de profecia, o conhecimento de todos os mistérios e de toda a ciência, ainda que tivesse toda a fé, a ponto de transportar montanhas, se eu não tivesse amor, nada seria. Você precisa ter amor nas vidas. Não adianta você ser o bambambam. Você precisa mostrar isso com atitude. Mais bambambam que Jesus não tem. Ainda que distribuísse todos os meus bens aos famintos, ainda que entregasse meu corpo às chamas,
Se não tivesse seu amor, isso nada me adiantaria. A minha concentração, o dízimo aqui, você se faça participante da obra do Senhor. É isso que fala. Agora vamos ver o que é serviço. Romanos 10, do 12 ao 15. Isso é serviço. Não há diferença entre judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Não esquece que não esquece que os apóstolos foram ungidos, em resposta à oração. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão, se não houver quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito, como são belos os pés dos que anunciam boas novas. Não há diferença entre pessoas. Nós é que as diferenciamos: crente, não crente, assembleiano, batista, católico, budista, corintiano, são paulino. O Senhor é o Senhor de todos. Ele que faz a escolha. Investir na obra do Senhor, tempo, recurso, tudo distribuído conforme o dom que Ele deu a cada um de nós. O envio de um missionário bancado por você ou pela sua denominação é como se você ou a sua denominação estivesse lá fazendo a obra. É isso que está falando o texto aqui. Eu quero terminar com 1 Coríntios 3, 6 a 8. Eu plantei. 1 Coríntios 3, 6 a 8. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fazia crescer. De modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus, que efetua o crescimento. A planta, o que planta e o que rega, tem um só propósito, e cada um será recompensado de acordo com o seu próprio trabalho. Não há recompensa em mérito. A recompensa é do serviço. Não adianta você ter bons pensamentos, boas intenções. Você precisa ter boas práticas. Os resultados são alcançados pela presença, a interferência do Espírito Santo em mim, em você e na igreja, no nosso desempenho na colheita. Amém? Amém. Pode ficar em pé para a gente orar? Pai, em nome de Jesus, não deixa dúvida em ninguém. Se eu não soube falar da melhor maneira possível, mas o Senhor muda a fala, muda principalmente o ouvido de cada um de nós, que nós ouvimos muito as coisas do mundo, mas temos dificuldade para ouvir o Espírito Santo. Abençoa, Senhor, a cada um, toca no coração de cada um, toca na mente, toca na vida, faça com que a vida de cada um gere vida, porque a vida é o cuidado seu. O Senhor não teve dúvida nenhuma de tirar a vida do seu filho, para que nós tivéssemos vida, porque tudo foi feito em amor. O Senhor amou o mundo dessa maneira. Faça com que a gente compreenda que não é o muito falar, que não é o entregar o dízimo, que não é dar a própria vida, mas é fazer isso tudo por amor. Amor às pessoas, não às coisas. As coisas passam, as pessoas são eternas, por amor do Senhor, em nome de Jesus.